Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade que temos, estarmos nessa tarde dando aí continuidade aos nossos estudos. Louvamos a Deus aí pela presença de todos aqueles que têm estado conosco em todos os nossos estudos. E oramos ao Eterno para que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ele, que é o nosso libertador e o nosso redentor, o único existente. Nós temos falado nos estudos anteriores, focado um pouco sobre o propósito do Eterno em santificar o seu nome, que foi profanado entre as nações, e juntamente com a identidade do Eterno e o seu nome, foi profanado também o nome do seu ungido, o seu Mashiach. Vimos isso no estudo 14. No estudo 15 nós podemos adentrar um pouco mais no assunto Mashiach, quando abordamos sobre os segredos revelados do Mashiach. Quando vocês confiram lá nesses estudos, são muito importantes, informações muito importantes para todos nós. Nesse estudo 16, estamos falando sobre a intimidade da era messiânica. É um título e um assunto que nós adentramos de uma forma mais profunda sobre o assunto Mashiach. Como nós vimos nos estudos anteriores e na parte inicial desse estudo, nós vimos que falar sobre a intimidade da era messiânica, e nós desenvolvemos um pouco sobre o que vem a ser isso. Hoje nós vamos trazer aí alguns pontos, alguns destaques que já falamos, para darmos sequência, e se o Eterno permitir, vamos concluir esse estudo hoje. Então, falar sobre o Mashiach e sobre a intimidade desta era é, como nós vimos, nos levar a um maior grau de discernimento do tempo em que estamos vivendo. Isso é muito importante, porque o Mashiach se deparou com essa realidade quando aqui esteve, Mashiach Yeshua, quando a religião de sua época, ou os religiosos de sua época, não discerniram o tempo da visitação do Eterno ali naquela estação, vamos dizer assim. Lá em Lucas 19, 44, há um texto que descreve muito bem isso que estamos falando, onde podemos ler: e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Yeshua está falando sobre Jerusalém. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Pois que não conheceste o tempo de sua visitação. Então, o grande problema
Um dos maiores problemas da igreja, de todos nós, é não sabermos discernir os tempos, as estações que o Eterno tem transicionado. Quando falamos de estação, nós temos que entender que o Eterno, ele se utiliza em muito das estações, das transições. Por isso ele separou o dia da noite, separou as épocas em estações, em meses, em anos. Então nós vemos que o Eterno, ele se manifesta em muito através das estações, das fases, dos tempos. E foi assim também na época de Yeshua, e eles não compreenderam, eles não conheceram o tempo da visitação que estava ocorrendo ali pelo Eterno através do seu ungido Mashiach Yeshua. E quando nós falamos sobre este assunto da intimidade da era messiânica, é um assunto que vai nos levar a ter uma maior sensibilidade sobre o discernir o tempo em que estamos vivendo. Nós vamos procurar trazer aqui alguns pontos que já falamos, que são muito importantes, para que a gente possa dar aí continuidade também. Então esse assunto não só nos leva a esse maior grau de discernimento do nosso tempo, mas ele também vai nos levar a compreender as diferenças que foram oriundas das restrições da nossa alma em razão da queda, como temos falado em outros momentos aí. Isso porque o Mashiach, uma das suas funções, existem muitas funções que ele vai, a sua segunda vinda, o Mashiach ben Davi, vai exercer aqui em nosso tempo. Uma das suas funções será justamente nos levar a esses graus de consciência, a esses níveis de consciência mais elevados. Ok? Paulo fala sobre isso um pouco quando ele menciona que nós devemos prosseguir em alcançar a estatura do varão perfeito, uma das linguagens que ele usa para isso. Em outro momento ele diz que deveríamos ter a mente de Cristo, a mente do Mashiach, de Cristo, do ungido. Então o Mashiach, quando ele vier, o Eterno vai dar essa autoridade a ele de restaurar definitivamente todo esse processo que estamos inseridos, né, desde a queda. Essa é a razão que temos falado em alguns momentos do que Pedro quis dizer ali em Pentecostes, em Atos 3:21, quando ele diz que o Messias deveria ser retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas ditas pelos santos profetas. Então estamos em processo de restauração. Falamos que cada um tem a sua função no corpo, em contribuir, em apressar, vamos dizer assim, a vinda do Mashiach ben Davi, desse ungido que vai de forma definitiva concluir, né, todo esse processo de retorno ao Éden. O Apocalipse faz menção à Nova Jerusalém, que nada mais é do que o Éden restaurado.
Então, uma das funções do Mashiach é justamente trazer esses níveis superiores de consciência. Nós já falamos no estudo da origem das almas que a nossa alma, né, possui níveis. Existem 5 níveis de nossa alma. Paulo vai falar de uma forma mais genérica entre corpo, alma e espírito. E nada mais é do que esses níveis de consciência e de absorção das realidades espirituais. Okay? Quando ele fala de corpo, ele está falando que do hebraico é nefesh, que é aquela área, aquele nível nosso dos instintos, que está muito ligado ao sangue, nós já falamos sobre isso. Ele vai falar sobre Rua, que é do hebraico espírito, e Neshama, que é a alma. Mas existem 2 outros níveis de consciência que pouco é falado. Isso só nós vamos compreender quem tem um conhecimento básico da cultura hebraica, da cultura daqueles que escreveram as escrituras, e eles pincelaram ali alguns conhecimentos hebraicos, judaicos, que se a pessoa não tiver um mínimo de entendimento dessa cultura, não vai entender a profundidade que foi falado ali. Paulo falou um pouco sobre isso, de uma forma muito genérica, como já falamos, esses níveis de alma. Mas esses 2 outros níveis, que é o que o Mashiach vai estar elevando o nosso grau de consciência e nos proporcionando essa condição até mesmo de eternidade, porque o que nos leva, na verdade, à morte, ao falecimento dos nossos órgãos, que foi toda a consequência da queda, né? No dia em que dela comer, certamente morrereis. A morte é uma consequência do meu estado de consciência fragmentado, rebaixado com a queda. Nada mais é do que isso. Estudos já estão sendo feitos em explicar de que o meu grau de consciência, se ele é elevado, nós já sabemos que usamos nem 10% da nossa mente, do nosso potencial da mente. Se nós usamos graus elevados da nossa consciência e chegamos a remover esse vulgo, que do hebraico é a divisão, né, que existe na linguagem psicológica, que eles denominaram como consciente e inconsciente. Nós temos aí uma divisória, uma divisão desses níveis da mente, sendo que o nosso subconsciente seria a parte submersa de um iceberg, seria 90%, como nós sabemos que é composto um iceberg. A parte submersa é 90% maior do que a parte que está imergida, né? E a nossa consciência seria aquela parte do iceberg que é visível. Então, tudo aquilo que nós interagimos hoje é muito mínimo, chega nem a 10%, na verdade, de todo o nosso grau de consciência e potencial da mente. Quando alcançamos isso a era messiânica vai trazer e o Eterno vai restaurar o que tínhamos no Éden. Nós vamos ter domínio sobre o que as Escrituras chamam de perecer, sobre a morte. E assim adentramos na eternidade. Ok? Então isso tudo para explicar de que quando começamos a falar em um grau mais íntimo, mais profundo sobre Mashiach,
sobre a era messiânica, esta iminente, né, aparição do Mashiach. Isso tem muito a ver com o nosso tempo, nós vamos ver sobre isso, já falamos na primeira parte sobre esse estudo, vamos fazer algumas pinceladas. Nós temos que entender que estamos vivendo em um tempo em que se reflete de forma nítida para aqueles que têm discernimento e sabem ver os tempos, consegue perceber de que estamos entrando num processo de estar propício à vinda do Mashiach. Nós sabemos que essa vinda do Mashiach está muito associada com a união, né, entre o Eterno e o seu povo, e essa união é uma união em que as Escrituras fazem menção, quando colocam o Eterno, né, na figura, na posição de esposo, e o seu povo de esposa. Então, esta união tem algo de muito espiritual e que nós, como seres humanos, seres viventes, nós acabamos refletindo isso nos nossos aspectos masculino e feminino. Nós já falamos sobre isso nos estudos anteriores. Então, essa noção básica é muito importante para nós entendermos a realidade que estamos vivendo. Em todo esse movimento crescente e exponente da figura feminina. Isso teve início a partir do século XX. Muitos hão de pensar que foi um mero movimento feminista de algumas mulheres e que alguns grupos levantam, né, e erguem suas bandeiras do feminismo, mas isso é olhar de um prisma, de uma perspectiva muito superficial. Todo esse movimento crescente, emergente, movimento feminista, da mulher cada vez mais tomando espaço na sociedade, isso é um reflexo, na verdade, de realidades muito profundas espirituais. Isso nós temos que entender. Isso é para quem quer crescer nesses graus de discernimento. Tem que ser assim, e naturalmente será assim, porque nós já temos falado de que as realidades físicas, elas estão conectadas com as realidades espirituais. Nós já sabemos disso. São entendimentos básicos, basta nós olharmos para nós mesmos. Nós somos a representação dessa realidade. Por isso que Deus nos criou alma vivente, porque somos constituídos desses elementos não só físicos, que é o nosso corpo, mas também espiritual, que é a nossa alma. Ok? Então isso é muito importante, porque todas essas realidades espirituais que o Eterno está movendo para concluir, né, todo esse seu propósito de restauração, da vinda do Mashiach, que vai culminar, que vai trazer definitivamente essa restauração, vai se refletir no mundo físico. Então nós temos que ter esse grau de discernimento, crescer nesses entendimentos, para nós não incorrermos no erro da grande maioria das pessoas que vivem apenas na superficialidade, que vivem nas suas ilusões,
né? Nós falamos de que Mashiach trará esses dois últimos níveis. Os três primeiros, obviamente, muito poucos interagem com os três, estão acessíveis aqui no mundo físico, que é Nefesh, Ru e Neshama, que é o despertar, né, desses graus de consciência que nós temos. Muito poucos saem dos seus instintos e começam a interagir com realidades espirituais. Isso seria o acessar desses níveis. Mas existem dois outros de que somente no mundo espiritual é que nós vamos alcançar. Que trata-se do nível de Hayá e Eridá. Hayá nós sabemos que é aquele nível de consciência onde nós perdemos a ilusão de que tudo é independente. Nós temos que entender que tudo está interligado. Há um texto aqui em que Paulo, em Romanos 12:5, diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, quando ele diz essas linguagens aqui, que apesar de sermos muitos, na verdade somos um só corpo em Cristo, é uma linguagem genérica e básica de um conhecimento muito profundo, que trata-se desse conceito de Hayá, que é esse conceito de unidade entre as almas. Ok? Deixa eu dar um bem-vindo aqui a todos vocês, Maria José, Neto também, seja bem-vindo. O sinal está, espero que esteja bom aí, ok? Está dizendo aqui que a internet não está boa. Espero que esteja melhor aí. Qualquer pergunta os irmãos podem estar fazendo aí, ok? Então esse assunto aí que Paulo traz em algumas passagens, nós conhecemos bem, temos falado sobre isso, trata-se desse nível de consciência. Hoje nós temos toda esse posicionamento de individualização, né? Esse processo de individualização, de individualidade, perdemos em muito essa percepção de unidade, né, de um só corpo, e de formas que nesse tempo nós vamos crescer nesse grau de consciência de que na verdade somos um só corpo, ok? Trata-se de um nível de Hayá. O nível de Eridá é aquele nível que nós já temos falado, né, da unidade com o próprio Eterno. Isso não é difícil de entender, gente, porque todos nós, mesmo aqui nessa dimensão, falamos sobre isso, da materialidade, onde tudo é fracionado, tudo é diversificado, tem diversidades em razão dos bloqueios da luz divina. Mesmo em razão de tudo isso, não é difícil de nós entendermos de que, apesar de todos esses fracionamentos, tudo é oriundo de uma só origem, do uno e indivisível, do errado, do eterno. Só ele existe. Então, se nós somos oriundos do uno e indivisível, nada é divisível. Apesar de termos a nossa identidade, nós temos que entender de que
nós estamos conectados um com o outro e com o próprio Eterno. Ok? Seria a figura de uma grande árvore com seus galhos e ramos, onde existem vários ramos e vários galhos, mas todos sabem, todos eles estão interligados a uma raiz. Ok? Seria um pouco isso aí. Então, esses graus de consciência, o Eterno trará novamente com a vinda do Mashiach. Hoje nós estamos em processo e nesse preparo, né, como nós já falamos, de preparar a vinda do Mashiach. Então hoje, mesmo hoje, nós podemos crescer nesse processo de entendimento. Pelo menos temos a iniciação desses processos de entendimento. Ok? Falamos um pouco de que entender sobre a intimidade da era messiânica é falarmos um pouco sobre os aspectos masculino e feminino. Porque quando falamos em intimidade da era messiânica, estamos falando em um estado aonde a nossa existência aqui, o nosso mundo estará para que possa receber essa intimidade do Eterno aqui nessa dimensão. Falamos sobre isso, que essa intimidade é também representada através da intimidade entre o homem e a mulher, porque nós, seres viventes, almas viventes, apenas refletimos na criação aspectos do próprio Criador revelado na criação, não seria a sua essência, e a sua essência e a luz da sua essência é inacessível. Paulo já falou sobre isso na carta a Timóteo. Ele habita numa luz inacessível. Com a sua essência nós não podemos compreender, ele é Deus. Mas o que ele revelou na criação, que ele teve o desejo de criar, os mundos e os seres que neles habitam, nessa criação ele manifesta a sua força criativa e sustentadora através desses aspectos masculino e feminino, que nós chamamos de masculino e feminino. Mas são forças espirituais que ele manifesta na criação e que vai se refletir em nós como homens e mulheres. Ok? Por isso que através da união desses dois aspectos gera-se vida, ocorre algo na existência. Isso somente nós possuímos, os anjos não possuem esses atributos de multiplicar, de gerar, okay? de participar com o Eterno no ato criativo, de trazer almas a essa existência. Então, falar sobre a intimidade da era messiânica, falar do estado em que o nosso mundo deve estar, em um estado feminino, vamos dizer assim, para que o Eterno, no seu estado no seu aspecto masculino, possa interagir e habitar aqui neste mundo, trazer a sua intimidade, fazer com que o conhecimento de sua glória possa preencher a terra como as águas cobrem o mar. Isso tem a ver em muito com o que representamos aqui como homens e mulheres. Ok? Então falamos um pouco sobre isso, que todo esse movimento feminista, né,
de proeminência das mulheres na sociedade, isso vai crescer. Isso é apenas um reflexo do que o Eterno está fazendo no mundo físico, que acabamos repetindo, que tudo está conectado, tudo se reflete, uma onda de reverberação. O que nos falta é apenas o poder de discernir, a condição de termos olhos espirituais para discernir o que o Eterno está fazendo. E estamos aqui tendo esses ensaios, né? Vamos dizer assim, essas introduções, né? Esses movimentos, para nós procurarmos entender um pouco conforme o Eterno nos permite, e conforme vocês estão aí em posição de recebimento. Isso é muito importante. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Falamos do aspecto masculino, que é um aspecto em que manifesta um estado mais consciente, mais objetivo e ativo. Então o aspecto masculino tem muito a ver no ato de fazer, de concretizar algo objetivo. E o aspecto feminino é aquele lado mais inconsciente, subjetivo, mais intuitivo, né? Mais da essência. Então o homem é um tanto fazer e a mulher seria um tanto ser. É algo mais interior, mais da essência. Então tudo isso nós vemos nessas características muito distintas, né, entre o homem e a mulher. Isso Deus criou, e mesmo com distorções que nós sabemos, que é o pecado, são reflexos da própria essência revelada, né, da própria manifestação da essência do Criador revelada na criação, não da sua essência infinita, que do hebraico eles chamam de Ein Sof, a luz infinita. Ok? Então esses pensamentos, essas reflexões são muito importantes, porque nós vamos começar a entender a razão, né, da nossa existência e o porquê que o Eterno nos criou. Existem propósitos, não só para fins de procriação, seu aspecto físico e animal, vamos até dizer assim, que é muito instintivo. Nós participamos, cumprimos o primeiro mandamento, que é crescer e multiplicar, mas ainda assim é muito físico, basicamente físico. Mas nós temos que entender que todo esse processo de união dos aspectos masculino e feminino é para se gerar realidades espirituais. E o próprio ato de procriação revela isso. Porque quando o homem e a mulher, né, têm sua relação sexual e a fecundação, nesse momento a mulher ela começa em seu ventre a construir, a formar um corpo que vai estar se desenvolvendo com as suas heranças genéticas, mas que também dentro desse ser, neste corpo, este corpo vai estar recebendo uma alma que já não tem origem no seu ventre, é vinda dos céus, porque as almas e os filhos são heranças do Senhor, são heranças dos pais, são heranças do Senhor. Então as almas que vêm ao mundo através dos filhos que são gerados são heranças do Senhor. Então esse ato de procriação, de união do masculino e feminino, ele envolve aspectos físicos, que é a formação desse corpo, que não deixa de ser do pó da terra, que voltará para lá, mas que vai estar propiciando o recebimento de uma alma
de algo espiritual. Vocês estão entendendo? Isso ocorre em uma relação do homem e da mulher, ainda assim, inicialmente, no aspecto físico, instintivo, né? Hormonal, vamos dizer, que são os atos sexuais. Mas o que eu estou querendo me referir, até nisso, nós vemos que há toda uma relação não só do aspecto físico, mas também do espiritual, porque propicia a vinda de almas do mundo espiritual. Mas eu quero dizer que a união do aspecto masculino e feminino se desmembra em algo muito mais profundo, que é gerar realidades espirituais. Isso é muito importante. Para os casais que me ouvem, vocês têm que saber isso. E foi dado a nós não somente a autoridade e o poder de procriar, de gerar, de multiplicar, mas também de frutificar, crescer e frutificar e multiplicar-vos. E o frutificar aí, gente, tem a ver com realidades espirituais. É o princípio da concordância, de se gerar algo no mundo físico, de trazer algo espiritual para o mundo físico. Por isso venha o teu reino, nós já falamos sobre isso. Quem faz essa oração não são os anjos, somos nós. Nós é que temos esse poder, essa autoridade dada pelo Eterno de trazer para esse mundo físico o reino. A vontade do Eterno que é feita nos céus aqui para a terra. Através de uma oração, de uma concordância. Em harmonia com o que Yeshua falou, que o que vocês concordarem aqui na terra será feito no céu. Então vocês veem que a união desses dois aspectos tem toda uma implicação no mundo espiritual, não só no mundo físico, porque ambos estão interligados. Infelizes são aqueles que só vivem alimentando e se movendo apenas no aspecto físico. Eles são a grande maioria. Temos que entender que temos que nos mover, ou temos que começar a desenvolver esses nossos níveis de consciência, que são transcendentes. Ok? Então esses dois aspectos também revelam a unicidade do Criador, que revela a força espiritual na criação. Já falamos do aspecto masculino do Criador, que nós vamos revelar no mundo das Escrituras com a sua força sobrenatural, com o ato de criar, né? Em fazer milagres, em abrir o mar, como ele abriu ali no Mar Vermelho, de vencer as batalhas, o Senhor dos Exércitos, aquele que controla a natureza. Esse é o aspecto mais ativo, mais de manifestação do Eterno, o aspecto masculino. Sem dizer todo esse processo de vitalização que ele está empreendendo a cada momento para sustentar a criação com as suas bênçãos, com a sua vitalidade. Isso tem a ver e está associado e representado em nós como aspecto masculino através das sementes. Não é? Nós temos as sementes para semear. E a mulher é que propicia e recebe essa semente para poder gerar a vida, para gerar algo. Então temos que estar crescendo cada vez mais e refletindo nessas realidades espirituais. Então, a partir do século XX, né, depois de ter falado sobre isso, de que a intimidade da era messiânica tem a ver em discernirmos melhor o tempo que estamos vivendo hoje, que teve um movimento a partir do século XX
de evidenciar, né, o papel feminino na humanidade. Isso está de forma crescente. Temos que entender que isso é apenas uma manifestação de algo espiritual. Se o ser humano ele distorce isso, ou corrompe essas realidades espirituais, é um outro assunto. Existem as distorções, como nós sabemos e sempre temos falado. E cabe a nós, com sabedoria, discernir, separar essas misturas que ainda ocorrem em nosso tempo, em nossa era, até a vinda do Mashiach. Ok? Então, a partir do século XX, fortaleceu a presença dessa influência da mulher com muita força. É um reflexo de realidades espirituais que se manifestam de forma distorcida e corrompida, como temos falado aí. A mulher tentando tomar o lugar dos homens. Isso não existe, cada um tem o seu lugar. Tem que se entender o que o Eterno está querendo manifestar na criação. Um dos sinais mais evidentes do Mashiach, Ben Davi, é a influência crescente desse movimento feminista. Inevitavelmente o mundo estará mais feminino. Isso é para poder receber toda essa intimidade e manifestação do Eterno na humanidade. Espero que tenha regularizado aí. Qualquer irregularidade vocês podem estar aí manifestando aí, ok? E querendo fazer as suas perguntas aí, se estão entendendo até aqui. Isso porque a profecia desta era, e existem profecias que falam sobre essa era, nós já falamos no estudo anterior, revela que o Eterno não será mais chamado, existem profecias que falam sobre isso, ele não será mais chamado naqueles dias, que é a vinda do Mashiach, ele não será mais chamado de Baali, do hebraico, que quer dizer meu amo, meu senhor, meu rei, mas será chamado de Ishi. É a tradução original do texto que nós vamos ler. Ishi tem a ver com, que significa meu marido. Isso está lá em Oséias, capítulo 2, verso 16. Já lemos no estudo anterior, só trazendo esse texto muito importante para nós frisarmos. Esse texto diz: naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Isso aqui tem todo um significado profundo, que nós temos falado também. Por que nesse tempo nós estamos vivendo até os dias de hoje e está tendo uma mudança que vocês estão vendo, que eu já trouxe aqui dessa forma expoente do aspecto feminino, né, se revelar na humanidade, está tendo essa mudança. Então nós temos que ter um discernimento para entendermos o que está havendo. Até esse tempo, irmãos, até a vinda do Mashiach, se manifestou em muito na criação um aspecto masculino do Criador. Por isso que ele entrega tábuas da lei, entrega mandamentos ao seu povo, como um rei que estabelece e entrega documentos e mandamentos e ditames para que seja obedecido. Isso é uma relação de Baali, de meu amo, meu senhor, meu rei, que a profecia diz que naqueles dias não mais será chamado assim. Ele será chamado de meu marido, Ishi. Oséias 2,16, depois leio lá.
e vejam outras traduções, sobretudo o original. Meu marido, por quê? Se ele é meu marido, tem que ter minha esposa, tem que ter um aspecto feminino. E esse aspecto feminino vai ser justamente a humanidade quando ele se manifestar aqui de forma íntima, quando todos vão poder conhecê-lo. O conhecimento do Senhor, como diz Abacuque, cobrirá a terra, mas águas cobrem o mar. E conhecer ali é o mesmo termo usado nas Escrituras, porque está associado com a mesma palavra no hebraico, de origem da palavra da'at, que é conhecimento. Esse termo está também associado à relação entre o homem e a mulher, a relação sexual. Todos sabem disso, nós temos falado sobre isso, ok? O Neco está aí agora no Face. Espero que esteja boa a transmissão aí. Qualquer coisa, os irmãos falem aí. Ok? Estou sempre sendo repetitivo, sempre voltando nesses conceitos para vocês fixarem bem esses princípios. São muito importantes para nós entendermos o que está ocorrendo. Ok? O nosso mundo, a humanidade, tem que estar nesse processo em um estado feminino. E isso está se refletindo quando as mulheres estão cada vez mais, desde o século XX, tomando posições, né, na sociedade que outrora não era permitido. Isso vai ser crescente. Então hoje vocês já têm uma possibilidade de ter um pouquinho mais de discernimento da nossa realidade. Temos aí aberto um pouquinho mais nossa visão. O Neco está jogando nas duas pontas, né? Eu oriento também a vocês que estejam sempre com Face e YouTube acessíveis, né? Que um pode estar melhor que o outro aí. Ok? Até aqui tudo bem? Todos estão entendendo? Os mandamentos então não estarão mais em tábuas nesse tempo da era messiânica. Porque o Mashiach vai estar trazendo a intimidade do Eterno na humanidade. Então, os mandamentos não estarão mais em tábuas. Ok? José está falando que está bom aí. Não estarão mais em tábuas, como códigos de leis estabelecidos por um rei. Isso foi para um tempo, estamos vivendo ainda nesse tempo. Mas no coração. Os irmãos já devem estar lembrando de uma passagem bíblica que eu vou ler aqui, uma profecia também, de Jeremias. Aí vocês vão encaixando todos esses pensamentos que nós estamos trazendo aqui, de textos que os irmãos já conheciam, mas que não tinham essa ótica, essa perspectiva mais profunda. Porque tem que se ter esses conhecimentos judaicos, esses conhecimentos do nosso povo, senão vocês não vão entender de forma mais profunda. Ok? Então os mandamentos não estarão mais em tábuas, com códigos e leis estabelecidos por um rei, mas no coração. Seu aspecto masculino, né, de fazer, dará lugar ao aspecto feminino de ser, de estar interiorizado, da essência. Nós não falamos sobre isso. A mulher não tem essa característica, que é um reflexo do Eterno, dos seus atributos femininos. Assim também as profecias vão dizer que naquele tempo o Eterno não será chamado mais de meu Bagli, mas de meu Ishi, meu marido. E que também naquele tempo, como diz Jeremias, capítulo 31, 33,
o Eterno dirá: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Obviamente, primeiramente se dirige ao seu sacerdócio para poder alcançar a humanidade. Esse processo nós já falamos, que é muito bem representado quando foi constituído o sacerdócio, né, através da tribo de Levi, que representava todo o povo de Israel pelo Eterno. Ali era apenas um protótipo, vamos dizer assim, um ensaio do que ocorrerá na humanidade. O Eterno precisa, não por necessidade, mas por princípios que ele estabeleceu. Ele precisa de um povo sacerdotal, um sacerdócio real para poder difundir a sua luz para a humanidade, para as nações. Por isso que é dito que o povo de Israel é luz para as nações pelos profetas. Então Jeremias diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz Adonai: porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Gente, tudo que a gente está falando aqui, fazer essa leitura, há uma compreensão muito mais profunda. Quando se diz que ele porá a lei no seu interior, já estamos entendendo que é um aspecto feminino, de manifestação do Eterno como aspecto masculino da humanidade através do seu povo, que vai estar no aspecto feminino. Por isso que vai ser interiorizado o mandamento, que é o próprio Eterno, e ele e a sua palavra um só. E a escreverei no seu coração. Tem muito a ver com esse aspecto feminino da essência, do ser, do interior, do intuitivo. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a união conjugal que a gente lê tanto nas Escrituras, que ocorrerá na era messiânica. Ok? Então isso aí é muito importante nós sabermos, e são pontos que nós falamos, né, nos estudos anteriores, e hoje então, tempinho que nos resta aí, nós vamos dar conclusão ao nosso estudo, trazendo um ou dois pontos a mais nessa reflexão aí, nesse discernimento. Então até aqui está tranquilo, vocês estão entendendo bem, querem fazer alguma pergunta nessa oportunidade que temos de passar para a última parte. Todos estão aí compreendendo tudo que está sendo falado? Espero que sim. Todos estão compreendendo. Então a gente vai abordar um ponto agora, gente, muito importante. Como a gente está falando do Mashiach, a gente tem que entender que o Eterno faz tudo perfeito. Ele deixa, vamos dizer, evidências nas suas manifestações de tudo que ele falou, e tudo tem coerência, tudo está interligado. Vamos falar um pouquinho sobre a genealogia do Mashiach. Nós sabemos que o Mashiach, que virá para restabelecer tudo que temos falado, conhecido como Mashiach ben Davi, Messias, filho de Davi, que é aquele rei, por isso que é filho de Davi, do tronco de Jessé, que vai não mais vir como Salvador. Isso ele já veio a cumprir sua missão de trazer os dispersos e de unir novamente seu povo para formar esse sacerdócio, para poder possibilitar toda essa conjugação, essa união
do Eterno com a humanidade. Então entendo esses processos que estão ocorrendo. Então, esse Mashiach que virá, nós queremos ser Yeshua, a sua segunda vinda, ele tem uma linhagem, ele é do tronco de Jessé, da raiz de Davi. Então, nós temos que entender a genealogia, os antepassados do rei Davi. Porque é dele que virá o Mashiach. Vem Yeshua e que virá o Mashiach ben Davi. E nessa genealogia, eu vou esperar no Eterno que eu possa passar essa revelação. Na genealogia do rei Davi, nós vamos ver que existiram mulheres que eram inclusive pagãs, e que essas mulheres tiveram pleno domínio da situação. Um desfecho que veio a possibilitar a continuidade, porque se não houvesse essas manifestações femininas, esse processo da genealogia seria interrompido. Estão entendendo até aqui? Vamos acompanhar juntos essa linha de entendimento de raciocínio. Esse ponto é muito importante, porque eu fico triste que são poucos os que estão nos acompanhando aí ao vivo. Mas vocês que estão aí, eu espero que tudo isso vocês possam absorver de forma muito profunda. Que o Eterno possa estar imprimindo em vocês essas verdades. Acontecimentos que envolveram o tronco genealógico do Mashiach foi marcado pelo domínio da mulher sobre o homem. Mashiach, para nós começarmos essa linha de entendimento, procedeu no tronco de Jessé. Porque Davi procedeu no tronco de Jessé. E Jessé foi filho de Boaz, com Ruth. E aí tudo bem, vocês sabem disso. Só que Ruth foi uma moabita. Ela não era do povo de Israel. Todos sabem disso. Na história de Ruth e Noemi. Casou com o filho de Noemi, os filhos morreram. E ela foi integrada ao povo de Israel. Os moabitas foram gerados do relacionamento incestuoso da filha de Ló com seu pai. Porque o filho que foi gerado da filha de Ló com seu pai, a mais velha, chamou-se Moav, que quer dizer filho do meu pai. Ela não teve nenhum receio de colocar o nome do filho, revelando que era filho do seu pai. Para entender isso é um outro estudo, gente, muito profundo. Ok? Então esse filho chamou-se Moav, que quer dizer Moabe, que vieram os moabitas. E vocês sabem que em todos esses processos, não só da filha de Ló com Ló, como também de Ruth com Boaz, as mulheres é que tiveram a iniciativa e o domínio de toda a situação. Está entendendo? Mas não para aí. Boaz, que veio dessa linhagem, que começou lá com a filha de Ló com seu pai, era descendente de Pérez. Pérez era filho do relacionamento de Judá
com a sua nora Tamar. Todos sabem da história, que o filho de Judá era casado com Tamar, que morreu, depois ele deu outro filho, e que não quis gerar filhos com Tamar, jogando sêmen em vão, foi até morto. E Judá despede a Tamar. E lá na frente, Tamar, com todo o seu instinto de não sair da parentela de Judá, que tem todo um aspecto espiritual que a gente vai vendo a história, mas não observa. Tamar teve toda a preocupação de dar continuidade, porque os filhos de Judá não deram, foram rebeldes, ambos morreram. Ela teve que usar de todos aqueles processos de se vestir como uma prostituta, de ter relação com Judá, que não sabia que era ela, e que Judá, por não ter nenhum recurso ali, ele entrega o seu bordão, né, o seu cajado para ela. Depois é comunicado a ele que a sua nora tinha engravidado e que a pena seria a morte. E antes de ser morta, ela apresenta o cajado e o bordado, sendo de Judá. E Judá vê que ela era mais justa do que ele, e a preserva, e a toma como mulher. Então vocês vejam que todas essas mulheres, a filha de Ló, Ruth, que teve todo aquele processo ali de fazer, de evocar, né, de chamar aquele princípio e a lei no judaísmo, para que ela fosse tomada como esposa, né, da linhagem ali do parentesco de Noemi. Tudo isso foi planejado e arquitetado por Noemi e Ruth. Todos devem conhecer a história. Então não só a filha de Ló, como Ruth e Tamar, que foram ambas que propiciaram que, se não fossem elas, não se teria a corrente de gerações do Mashiach. Todas elas tiveram pleno domínio das situações, não foram os homens. Então estou trazendo aqui, eu não sei se todos entenderam, estou trazendo aqui relatos históricos das Escrituras que muitos leem, mas não vão captar. Estou trazendo aqui revelações do nosso povo, que quando tratam do assunto do Mashiach, tem todas essas revelações. Eu estou trazendo aqui apenas para reforçar esses pontos do nosso estudo, que trata sobre a intimidade da era messiânica, do papel de proeminência expoente do aspecto feminino na humanidade. E vocês estão captando agora o porquê. Tudo tem um significado e um propósito nas Escrituras. Na era messiânica, o povo não chamará mais o eterno de Baali, mas de Ishi, que é marido. Isso nós já vimos. Mas o que poucos sabem, isso aí tem que se ter conhecimento do hebraico, que Ishi, que é marido, tem uma raiz, é uma palavra oriunda de uma outra palavra, que tem raiz em outra palavra, que quer dizer Ish. Então Ishi, que é meu marido, e Isha, que é mulher. É assim que Deus separa, né? Tira Eva de Adão, eles são considerados com esses nomes de Ishi e Isha, ali no hebraico, marido e mulher, homem e mulher. Ishi, do hebraico,
tem origem em uma outra palavra, que quer dizer ish, que quer dizer fogo, vibração, prazer. É a parte da nossa vida, e não um ser transcendental que rege o universo e manda obedecer. Então, na era messiânica, o povo não chamará mais a terra de Baali, que é meu senhor, né? Meu rei, meu amo, mas de meu marido, a palavra ex, formulação, que é a parte da nossa vida e não um ser transcendental que rege o universo e manda obedecer. Então o Eterno vai deixar isso tudo em razão do grau de consciência que nós estamos. Nós sempre vemos um Deus muito transcendente, muito afastado. Muitos até, na sua ignorância, acham que orar ao Eterno é pedir que Ele venha nos seus áramos celestiais para ouvi-lo. Começam a aclamá-lo, achando que Ele está longe. É exemplo ali de Elias, né, no Monte Carmelo, onde pedia que aqueles sacerdotes, né, de Baal gritassem mais alto. Muitos de nós talvez tenhamos essa postura de consciência, achando que Deus está transcendente. Temos que gritar e clamar para que Ele possa ouvir. Não é assim, gente. O Eterno, ele é imanente, como nós já temos falado. Ele não só sustenta e vitaliza a criação, mas ele está envolvido na criação. São vestes, como nós temos falado em outros estudos. Então, quando nós começamos a captar este Deus, o Eterno, não mais transcendente, mas imanente, aonde ele não é mais Baali, aquele rei que está no seu trono, bem distante, que determina leis, editando para que seja cumprido, mas que agora é Ishi, é o meu marido, é aquele que traz vibração, traz prazer e traz fogo, que queima em nosso ser. Isso, em outras palavras, é intimidade. O Eterno trará na era messiânica. Por isso a intimidade da era messiânica. Está entendendo? Como que as palavras hebraicas são profundas. Esse termo Ishi, que é meu marido, tem a ver com a palavra fogo, vibração, prazer, que o Eterno vai estar trazendo na humanidade. É por isso que a sua Torá, os mandamentos, serão internalizados. Não será mais por obrigação cumpridos. Será um prazer. Costumo dizer que aquela plaquinha de que não pisa na grama, não estará mais na grama. Nós teremos a consciência que não deve se pisar na grama. Teremos o prazer de preservar a grama. Estou entendendo? Isso a era messiânica vai estar trazendo. Então, Oséias, no capítulo 2, 16, 19 e 20, vai falar sobre isso. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Senhor. E desposar-te-ei. Eu já fiz referência ao texto até aqui, mas olha como que dá sequência o texto. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, para que ocorra o quê? E conhecerás ao Senhor. Isso é intimidade, gente. Isso é a união do Eterno com o seu povo e com a humanidade. Isso é o Eterno fazer morada.
Em outras palavras, nas Escrituras, Paulo usa que ele está edificando um edifício em nós mesmos, para a morada. Os leiam lá esses textos de Paulo. Então vocês estão tendo aí um entendimento mais profundo de todas essas palavras, esses textos que nós sempre lemos, nós que não tínhamos essas profundidades de discernimento. Então os casamentos na Torá, um outro ponto interessante, como é que eram feitos os casamentos, já que estamos falando em o Eterno conhecer o seu povo, conhecerás ao Senhor. Essa união conjugal do Eterno com o seu povo e com a humanidade, trazendo a sua intimidade. Então na Torá, gente, o casamento era consumado de 3 formas. Através de bens materiais, tem os dotes, o marido dava algo de valor para a esposa. Hoje é um pouco representado com a aliança de ouro, apenas simbólico, mas é representado. Então, o primeiro forma, né, de se consumar um casamento pela Torá era através dessa atitude em se dar algo de valor à esposa. O outro era através de um documento, que também hoje que era assinado por testemunhas também, e hoje é muito mais utilizado em nossa sociedade, que são os contratos de casamento, né? Certidões de casamento. E tinha uma terceira que caiu em desuso, que ficou em stand-by, vamos dizer assim, que era a relação sexual. Então, pela Torá, quando se consumava e se tinha uma relação sexual entre o homem e a mulher, ele estava consumado um casamento. Acho que retornou aí, né? Espero que esteja a transmissão aí, ok? Se estiver tudo ok, vocês comuniquem aí. Se a internet estiver boa aí. Tá tudo tranquilo? Então tinha essa terceira forma aí de consumar o casamento, que está proibido, né, pela Torá hoje. Mas tem um significado muito importante que nós vamos falar aqui, encerrando esses pontos aí que trouxemos. Hoje também, irmãos, da mesma forma, temos uma união do Eterno com o seu povo através travando, né? Espero que esteja aí. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Melhorou, está travando. Vocês comuniquem aí se estiver melhor. Espero que tenha melhorado a transmissão. Está um pouco melhor aí a transmissão. Queiram comunicar aí, a gente terminar aqui o nosso estudo. A transmissão está boa? Melhorou a transmissão? Tá boa, né? Ok, então da mesma forma, tá travando de novo.
tiver tudo ok, vocês falem aí. Se a transmissão estiver melhor. Só para a gente terminar, da mesma forma é hoje com o Eterno. Melhorou, né? Então nós vimos essas formas que existia, né, para se consumar um casamento na Torá, que através de se dar algo de valor, através de um documento ou através da relação sexual. Isso se consumava um casamento. Hoje é muito usado a forma de dar algo de valor ou documento, mais a questão de documento, né? Travou aí, né? Tem para mim que o Facebook está melhor do que o YouTube no momento. Se quiser migrar para lá, é melhor. Nós estamos dando aqui os ajustes quanto à internet aqui, que é onde eu estou aqui realmente o sinal é um pouco falho. Vamos estar aperfeiçoando cada vez mais. Mas depois vocês revejam esse estudo da maneira possível aí. Então, como existiam essas formas de se consumar o casamento, isso também se reflete no mundo espiritual. Até os dias de hoje, o Eterno se relacionou com o seu povo e com a humanidade através de um contrato, que é um contrato de documento. Por isso que ele estabelece, assim que forma o seu povo, assim que tem todo aquele processo de restauração desde a saída do Éden, chamando Abraão, formando o seu povo, e ele vai entregar ao seu povo um documento que na linguagem judaica, os mandamentos, tratou-se também de um contrato nupcial. Não sei quantos sabem disso. Por isso que o Eterno vai sempre tratar Israel como sua esposa, dela ter adulterado, vai desposá-la, porque o ato ali da entrega da Torá foi também um ato de casamento. Então estamos numa era em que essa relação do Eterno com o seu povo e com a humanidade é a base de um documento, de mandamentos. Mas eu quero dizer que na era messiânica, essa consumação dessa relação do Eterno com o seu povo e com a humanidade será trocado de documental para relação sexual, de coabitar mesmo, dentro da perspectiva espiritual, de tudo que nós temos falado até aqui. Não sei se os irmãos estão entendendo. Hoje o Eterno, nós precisamos de um documento, são seus mandamentos. Mas quando o Mashiach chegar, será estabelecido o terceiro método para se consumar o casamento, que é a relação sexual. Hoje a relação do povo com Deus é um compromisso. Ele estabelece e nós cumprimos. No futuro próximo será um ato de intimidade, de coabitação. Por isso que tem tudo a ver os termos de conhecer ao Eterno. Osés capítulo 2, verso 20, ele diz: e desposar-te-ei comigo com fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Agora vocês compreendem de forma mais profunda, está sendo dito aqui. Por que no mesmo verso está a palavra desposar, de uma relação de um homem e de uma mulher, com conhecer? E conhecerás ao Senhor. Porque nós vamos, nesse tempo da era messiânica, conhecer ao Senhor na sua intimidade. Prazer
e sem palavras. Ok? João capítulo 14, 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo, teria dito, vou preparar-vos um lugar. O que isso tem a ver com o que estamos falando? Essas palavras de Yeshua têm a ver também com uma consumação de casamento. Quando o homem casava com uma mulher, ele ia preparar um lugar para a morada deles. Por isso que Yeshua diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que ele está querendo dizer, gente? Não é que há várias mansões, que cada um vai ter a sua casinha. Existem várias moradas que ele está preparando em nós mesmos, como edifícios para a sua morada. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos esses lugares, esse lugar. Foi nos dar esse mérito de nós podermos alcançar esse status de moradia do Eterno. Vocês estão entendendo o que está sendo falado? Então o que Yeshua quis dizer aqui tem muito a ver com o que os profetas falaram em o Eterno desposar o seu povo e ele se fazer conhecido agora pelo seu povo de uma forma íntima. Como Mashiach, a relação com o Eterno será um prazer, uma relação íntima como uma noiva ataviada para o seu noivo. Por isso que na Brit Hadashah, Yeshua é visto como noiva e a sua comunidade como noiva, como representante do Eterno. O Mashiach revelará que o Eterno está dentro de cada um de nós, que é o aspecto feminino da essência, do interior, da intimidade, do ser, que é o nível de Eridá, que é nós captar essa consciência de que o Eterno está dentro de nós. Ok? Perdeu a parte aí, viu? Mashiach revelará que o Eterno está dentro de cada um de nós, é semelhante hoje a um casal que vive junto apenas por um contrato, mas não possui amor verdadeiro, a vibração, o prazer, a intimidade. É um pouco parecido, que tem a ver com a palavra Ishi, que é fogo, que vem de Ish, fogo. Os níveis mais profundos da Torá, o espírito que vivifica, veio trazer o lado feminino, essencial, natural, aquilo que tem dentro de cada detalhe, a essência. Vem mostrar que a nossa relação com o Eterno não é formal, não é de obrigação, mas prazeroso, libertador e vibrante, cumprindo a sua vontade. E eu termino com 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova era, de uma nova aliança. Que novo momento é esse que Mashiach trará? Uma era não da letra, não do contrato, mas do espírito. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Um texto que temos sempre falado, que é muito lido, mas que retrata muito bem, representa muito bem o que estamos falando, de que haverá um momento em que o Eterno trará esse espírito que vivifica, que traz o prazer do lado feminino para a humanidade. Ok? Gente, está travando muito a internet. Também nós já encerramos aqui.
Desejo que a gente possa absorver toda essa intimidade desde já com o nosso Criador. Espero, apesar dos percalços aí, tivemos algumas interrupções aí, não só da internet, de forças maiores aí, mas eu espero que tenha sido transmitido um pouco, né, desses conhecimentos aí, dessas revelações para vocês. Espero que vocês cresçam nesse entendimento a cada dia mais, da maneira possível queiram ver novamente esse vídeo, né? Ou o que pôde restar dele aí, das interrupções, mas de qualquer forma vou estar disponibilizando depois o arquivo de estudos para vocês conferirem aí. Desejo aí um final de Shabbat abençoado, um bom final de semana para vocês, um início de semana também abençoado, que o Eterno abençoe o lar de vocês grandemente. E dou por encerrado esse estudo. Na semana que vem, se o Eterno permitir, vamos estar dando início ao estudo número 17. Que o Eterno abençoe aí a vida de cada um de vocês. Amém.